Bem-vindos a este vídeo, onde vou falar sobre as origens, o surgimento, o desenvolvimento e a atualidade do heavy metal tradicional. Ou seja, não estou falando do metal no sentido amplo, que muitas vezes recebe o nome genérico de heavy metal, mas sim daquele som clássico, representado por bandas como Judas Priest, Iron Maiden, Accept, entre muitas outras. Neste vídeo, vou me concentrar em 3 pontos principais. Quais foram as bandas precursoras do heavy metal, aquelas que pavimentaram o caminho para tudo que viria depois? Quais foram as cenas e movimentos que levaram o gênero ao auge? E quais são as bandas modernas que mantêm viva a forma mais clássica de se fazer o verdadeiro heavy metal? Agora sim, sem enrolação, bora começar o vídeo. Para entender o heavy metal tradicional, poderíamos voltar até os anos 1950 para rastrear os primeiros traços dos elementos que décadas depois dariam origem não só ao heavy metal clássico, mas a todo o metal. Mas é mais preciso nos posicionarmos no final dos anos 1960, quando bandas de rock psicodélico, acid rock e garage rock se espalhavam pelos cenários americano e britânico. Os primeiros experimentos com distorção na guitarra, desenvolvidos por bandas como The Yardbirds, The Kinks, Jeff Beck e The Who, já tinham se popularizado no fim daquela década. Grupos como 13th Floor Elevators levaram o rock psicodélico a um extremo com feedbacks amplificados, riffs distorcidos e prolongados. Outras bandas ficaram ainda mais conhecidas, como Cream, o power trio formado por Ginger Baker, Jack Bruce e Eric Clapton. Nos Estados Unidos, nomes como Vanilla Fudge e especialmente The Jimi Hendrix Experience traziam intensidade crescente, fosse pelos vocais e bateria poderosa no caso do Vanilla Fudge ou pela guitarra distorcida e virtuosa de Hendrix. Até mesmo os Beatles, em seus experimentos finais, já apresentavam elementos mais pesados em músicas como Helter Skelter Revolution e I Want You, She's So Heavy. Toda essa influência atingiria um auge entre 1968 e 1969, com artistas como Arthur Brown, que introduzia uma presença de palco sombria, e a banda Coven, que em 1969 estreou com Witchcraft Destroys Minds and Rips Souls, um disco psicodélico, mas com letras teatrais focadas em rituais satânicos. Bandas com sonoridades que iam desde a improvisação quase total até uma abordagem mais direta, como Steppenwolf, Blue Cheer, Jeff Beck Group, Iron Butterfly, Mountain e os garageiros MC5 prepararam o terreno para a chegada de Led Zeppelin, Deep Purple e principalmente Black Sabbath. Assim entramos na década dos anos 70. Os primeiros anos da década ainda carregavam uma forte herança do blues e do acid rock, algo muito evidente nos álbuns iniciais do Black Sabbath e também na essência do Led Zeppelin. Outras bandas próximas desse som, como os galeses Budgie e os americanos Sir Lord Baltimore, também ajudaram a moldar o rock pesado. Conforme os anos 70 avançavam, o hard rock, como o estilo já vinha sendo chamado, se tornava mais direto e compacto, liderado por Zeppelin, Sabbath e pela consolidação do Deep Purple com Ian Gillan como cantor. O Deep Purple também popularizou o uso do teclado com a mesma importância da guitarra, algo que outros grupos, como o Uriah Heep, também fariam. Enquanto isso, nos Estados Unidos, bandas como Grand Funk Railroad, Aerosmith, Blue Oyster Cult e Kiss ajudavam a reforçar o caminho que levaria ao heavy metal. Países como Alemanha e Austrália também contribuíram, com nomes gigantes como Scorpions na fase com Uli Jon Roth e AC/DC com Bon Scott nos vocais. Assim chegamos na metade da década dos anos 70, começam a surgir bandas que se aproximavam muito mais do que chamamos hoje de heavy metal.
No Reino Unido e Irlanda, surgiram nomes como UFO e Thin Lizzy, que davam grande destaque às melodias de guitarra, especialmente o Thin Lizzy, que adotou a fórmula de duas guitarras harmonizando juntas, algo introduzido anos antes pelo Wishbone Ash, mas agora adaptado ao hard rock. Porém, os exemplos mais diretamente ligados ao passo final, antes do heavy metal, foram a chamada Trindade Britânica. Rainbow, fundada por Ritchie Blackmore após sua saída do Deep Purple. Judas Priest, de Birmingham, mesma cidade do Black Sabbath. Motorhead, liderada por Lemmy Kilmister. Essas três bandas, cada uma à sua maneira, moldaram profundamente o heavy metal britânico dali em diante, com álbuns como Rising, Sad Wings of Destiny, Scene After Scene e Motorhead, que deixavam claro o que o heavy metal poderia ser. Para encerrar essa fase dos anos 70, é impossível não mencionar o álbum de estreia do Van Halen. Vindos da cena de bares do Sunset Strip, em Los Angeles, o Van Halen trouxe letras cheias de insinuações e energia sexual, um vocal e presença de palco explosivos, e principalmente a guitarra revolucionária de Eddie Van Halen. Usando técnicas como o tapping, Eddie introduziu solos ultra virtuosos que influenciariam praticamente todos os guitarristas da década seguinte. No final dos anos 70, o cenário social e político da Inglaterra estava turbulento. Nesse ambiente, a cena punk explodiu no underground e, em poucos meses, alcançou o mainstream. O punk representava um retorno ao rock mais simples, rápido e direto, com forte carga política. Sua ascensão fez com que muitas bandas de rock progressivo, hard rock e heavy perdessem popularidade. Ainda assim, muitos jovens que eram fãs dessas bandas antigas mantiveram elementos como solos de guitarra virtuosos, vocais potentes, melodias marcantes, e juntaram tudo isso à velocidade e à atitude faça você mesmo do punk, criando algo completamente novo. Por isso, o Motorhead é frequentemente citado como uma das bandas que, desde muito cedo, uniu o punk com o hard rock e o heavy metal. Um caso único na música. A maioria dessas bandas jovens surgia no circuito de bares e pubs, sendo o mais importante o The Bandwagon, em Londres. Era lá que muitas novas bandas tocavam para um público pequeno, porém extremamente fiel. O DJ do local também ajudava a espalhar o movimento tocando demos e fitas independentes dessas bandas. Ao redor desse núcleo, começou a tomar forma a estética visual do heavy metal, diretamente influenciada pelo que o Judas Priest, através de Rob Halford, havia introduzido: jaquetas de couro, jeans, acessórios metálicos, taxas e o visual cromado que se tornaria a marca registrada do metal. As primeiras grandes bandas desse círculo foram Saxon, Diamond Head, White Spirit, Witchfind, Def Leppard e Iron Maiden. Esses grupos começaram a ganhar força até que grandes gravadoras passaram a assinar com eles. A primeira a estourar foi a Saxon, com Wheels of Steel, seguida pelo álbum de estreia do Iron Maiden. Depois disso, o mercado britânico foi inundado por discos muito bem recebidos de Def Leppard, Demon, Tigers of Pantang, Satan, Angel Witch, Tokyo Blade, Grim Reaper, Girl School, a primeira banda feminina do metal a lançar um álbum. Logo também surgiram bandas com um som mais agressivo e sujo, como Tank e principalmente Venom, que anos mais tarde influenciariam o metal extremo. Até bandas britânicas dos anos 70 aproveitaram a nova explosão do metal para fortalecer suas carreiras, como Black Sabbath, agora com Ronnie James Dio nos vocais, o próprio Dio em sua carreira solo, Ozzy Osbourne, lançando seus dois primeiros álbuns com Randy Rhoads, Judas Priest, com clássicos como British Steel e Screaming for Vengeance, Motorhead, com o lendário Ace of Spades. A nova onda do heavy metal britânico começou a perder força em meados dos anos 80, quando o glam metal dos Estados Unidos dominou o mercado e o thrash metal atraiu os jovens que buscavam algo mais pesado.
Mesmo assim, várias bandas da nova onda continuaram populares em países da Europa e no Japão. Outras, como o Iron Maiden, seguiram como líderes absolutos do heavy metal britânico, lançando discos icônicos durante toda a década de 80. E o Def Leppard alcançou o estrelato mundial ao trocar o heavy metal inicial por um hard rock melódico de altíssima qualidade. Em essência, a nova onda definiu o heavy metal moderno, consolidando características que vinham sendo construídas desde os anos 70 e moldando a imagem e o som que o metal apresentaria para o mundo inteiro. Uma das primeiras bandas fora da Inglaterra a adotar características parecidas com a da nova onda do heavy metal foram os alemães Scorpions, um grupo que já existia antes e que influenciava o gênero, mas que consolidou de vez seu som no final dos anos 70. Eles alcançariam sua maior fase de sucesso nos anos 80, com um estilo forte que ficava entre o hard rock e o heavy metal, lançando álbuns marcantes como Blackout e Love at First Sting. Logo depois viriam seus compatriotas Accept, este sim sendo uma banda 100% heavy metal, que alcançaria um grande reconhecimento com discos como Restless and Wild e Balls to the Wall. O Accept também se tornaria uma influência importante para o speed metal em outras partes da Europa. Outro destaque europeu foram os altamente influentes Merciful Fate, da Dinamarca, que com King Diamond no comando apresentaram um heavy metal melódico, complexo e com letras ocultistas e satanistas. Na França, os principais nomes seriam Trust e a enorme Sortilège. Na Espanha, bandas como Baron, Ho, Obús e Ángeles del Infierno alcançariam status lendário, inclusive em toda a América Latina. Falando em Latinoamérica, as primeiras bandas de heavy metal da região provavelmente foram Arcángel da Venezuela e V8 da Argentina, esta última com um heavy metal mais rápido e sujo, no qual até se percebiam traços de thrash metal. Outros grandes nomes latinos foram Luzbel do México e alguns anos depois, Kraken da Colômbia com um heavy metal mais próximo do rock progressivo. No Extremo Oriente, a cena japonesa também apresentaria bandas de altíssima qualidade, como Earthshaker, Anthem e principalmente Loudness, que inclusive chegaram ao mercado musical dos Estados Unidos por um período. Por fim, na América do Norte surgiria um heavy metal muito próprio, com traços de progressivo e doom, representado por bandas como Omen, Manila Road, Riot, Sirit Ungol e mais tarde Virgin Steel e Manowar. Todas essas bandas são difíceis de classificar em um único gênero, porque, apesar de terem o heavy metal como base, elas transitavam entre o thrash metal pelo som mais cru e acelerado, o power metal pelas letras voltadas ao gênero fantástico de espada e bruxaria, o metal progressivo por suas estruturas musicais mais complexas e fora do comum. O speed metal, como o próprio nome indica, seria uma forma mais rápida de tocar heavy metal, simples assim. Mas além da velocidade, ele também apresentava estruturas mais simples e um som um pouco mais abrasivo. Muitos definem o speed metal como uma espécie de ponte entre o heavy metal tradicional, o thrash metal e o power metal. Mesmo antes de o estilo se consolidar, já existiam bandas que faziam músicas mais rápidas do que o normal, como Speed King do Deep Purple, Exciter do Judas Priest e Fast as a Shark do Accept. Porém, não existem muitas bandas consideradas 100% speed metal. Talvez as que mais se aproximam disso sejam os canadenses, Razor, Exciter, Agent Steel dos Estados Unidos, Acid da Bélgica e Muro da Espanha, e na Alemanha, bandas como Iron Angel, Gravedigger, Running Wild e Halloween, que tiveram suas primeiras fases dentro do speed metal.
Entretanto, conforme os anos 80 avançavam, muitas dessas bandas acabariam migrando para o thrash metal ou power metal, mas ainda assim deixaram um marco importante e representaram um grande passo adiante na evolução do heavy metal antes de o speed metal entrar em declínio na década seguinte. Os anos 80 foram sem dúvida a era de ouro do heavy metal tradicional. A maior parte das grandes bandas e dos álbuns mais lembrados até hoje surgiu nessa década. Mesmo com o aparecimento de novos estilos, como o thrash metal, o glam metal e, no final dos 80, o death metal, o heavy metal clássico continuava sendo respeitado e admirado pela maior parte da base de fãs do gênero. Porém, com a chegada dos anos 90, uma nova geração, muito diferente da anterior, passou a abraçar estilos mais extremos, como o black metal, ou mais alternativos, como o groove metal, o industrial e, mais tarde, o new metal, gêneros que representavam quase a antítese do que o heavy metal clássico defendia. Durante essa década, grandes nomes como Iron Maiden, Accept, Saxon e Black Sabbath lançaram discos que, embora possam ser considerados bons, não tiveram nem de perto a aceitação ou o impacto que teriam tido alguns anos antes. Algumas bandas, como Judas Priest, até tentaram incorporar elementos dessas novas sonoridades, mas os resultados foram, no máximo, medianos aos ouvidos de grande parte dos fãs tradicionais. Para muitos admiradores do metal clássico, quem manteve viva a essência do heavy metal durante os anos 90 foi o power metal europeu, já que muitas de suas características vieram diretamente do heavy tradicional, forte foco nas melodias, guitarras virtuosas e vocais limpos e poderosos. Esse panorama se manteria até o início dos anos 2000, quando o heavy metal, assim como outros gêneros dos anos 80, começaria a reviver, impulsionado pelo retorno do interesse nas bandas clássicas, principalmente fora dos circuitos mais comerciais dos Estados Unidos e Europa. No final dos anos 90 e começo dos anos 2000, várias bandas clássicas do heavy metal voltariam a ganhar destaque. O ponto de virada pode ser marcado pelo retorno triunfal do Iron Maiden, que lançou Brave New World após a volta de Bruce Dickinson e Adrian Smith ao grupo. Algo semelhante aconteceria com o Judas Priest, que recuperaria sua força com a volta de Rob Halford aos vocais. Ambas as bandas não só retornaram ao topo, como também se mantiveram firmes, lançando álbuns muito bem recebidos e reafirmando um status de lendas absolutas do metal. A ascensão de grandes festivais europeus também ajudou nesse renascimento. Eventos massivos como o Wacken Open Air na Alemanha e outros mais voltados ao nicho tradicional, como o Keep It True, deram espaço para que diversas bandas dos anos 80 pudessem sair da obscuridade. Esses palcos permitiram que elas reconectassem com novos fãs e até mesmo revitalizassem suas carreiras. Algumas bandas como Blitzkrieg e Satan chegaram a obter mais sucesso nesse revival do que tiveram nos próprios anos 80. Outros nomes de peso vindos de diferentes partes do mundo, como Angel Witch, Saxon, Scorpions, Accept ou Cirith Ungol, também continuaram ativos, lançando discos de boa qualidade. Com tudo isso, os velhos mestres do heavy metal passaram a coexistir com uma nova geração de bandas dedicadas a resgatar o espírito e o som característico dos anos 80, trazendo essa estética para o século XXI, tema que será aprofundado na última parte do vídeo. Por volta da metade dos anos 2000, começou a surgir uma geração de bandas jovens que, segundo elas mesmas, buscava devolver o metal à sua forma original, antes de que estilos como thrash, death e outros desviassem o gênero, entre aspas, de seu caminho natural.
Os primeiros grandes nomes desse movimento foram as bandas canadenses Cauldron e Skull Fist, além dos suecos Enforcer, 3 grupos que até hoje continuam como os principais líderes dessa nova onda, conhecida como nova onda do heavy metal tradicional. Musicalmente, essas bandas não apenas resgatam o heavy metal clássico, mas também incorporam elementos de hard rock e speed metal, mantendo vivo o espírito oitentista. Outros nomes de destaque dessa cena mundial incluem Ambush, Traveler, Haunt, Night Demon e os incríveis Satan's Hollow, que infelizmente lançaram apenas um álbum. Os mais sombrios e próximos do Doom, Idle Hands e Spirit Adrift. Os influenciados pelo heavy épico norte-americano Eternal Champion e Visigoth. Figuras modernas muito fortes como Burning Witches, Crystal Viper e Riot City, entre muitas outras. Ao final, tanto as antigas bandas clássicas dos anos 70 e 80 quanto as novas que surgiram neste século continuam alimentando e mantendo acesa a chama da forma mais essencial do metal, o heavy metal tradicional. E assim chegamos ao fim deste vídeo, onde tentei condensar décadas de história e evolução do heavy metal tradicional. É claro que muita coisa ficou de fora, afinal, estamos falando de um gênero enorme, cheio de bandas, movimentos e mudanças importantes ao longo do tempo. Mas a ideia aqui foi oferecer uma visão clara de como tudo começou, como se transformou e como chegou até os dias de hoje. Agora é com vocês. Comentem aí quais bandas, cenas ou momentos da história vocês acham que também merecem aparecer nesse tipo de conteúdo. A participação de vocês enriquece muito o debate e ajuda a manter esse universo sempre vivo. Se gostou do vídeo, deixa o like e compartilha com quem curte metal. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo conteúdo aqui do canal. Até a próxima.